aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com vazamentos de mensagens e áudios dele, de Jair Messias Bolsonaro. O inquérito sigiloso, guardado a 7 chaves, não foi capaz de impedir que os jornalistas do consórcio tivessem acesso aos dados do celular de Bolsonaro. Mais de 7 mil arquivos e o que é que isso nos diz? Que mensagens eram essas? Que áudios eram esses? Será que a montanha pariu um rato ou não? Eu acho que não foi um rato não, viu? Interessante aí algumas coisas. A gente começa o vídeo falando isso, 2 matérias de um jornalista extremamente conhecido pelas suas fontes. Não sei se ele tem fontes, né? Mas ele realmente sempre consegue trazer materiais exclusivos da Polícia Federal. Saiu do UOL, agora está no Estadão, nosso veículo golpista favorito. Na segunda parte, falaremos sobre tarifas, né? Tarifas, Trump, Brasil, Estados Unidos, não tem como não falar disso. Eu não sei nem se vai conseguir chegar na terceira, que envolve Bolsonaro, a nossa linda democracia, né? Tudo que está acontecendo. Falar mais, né, do Estado democrático e direito que nos mantém, né, vivos, né? Nos impedem do pior acontecer. E no final tem mais uma parte aí que mostra como é que algumas pessoas reagem diante do caos que está, né, rondando o Brasil. Vamos falar dessa forma. Mas não sei nem se a gente vai chegar na terceira parte. Eu acho que a gente só vai conseguir falar dos vazamentos de Bolsonaro e da questão tarifaço. Mas vamos lá. O Aguirre tá lento. Agora de madrugada, 3 horas da manhã. Ele que não trabalha mais no UOL, mas sempre tinha bastidores de operações policiais que você se pergunta como é possível? Como é possível que um jornalista do consórcio tenha acesso a dados sigilosos? O que é que tem no computador dele que não tem no nosso, que ele acha esse tipo de informação? Como que você adquiriu isso? Foi um vazamento seletivo, proposital? Mas o pior é que a matéria é muito interessante mesmo. Muito interessante mesmo. E eu acho que, sei lá, eu fico até achando que o Aguirre, talvez ele seja bolsonarista, viu? Tô achando que ele é bolsonarista, vocês vão entender por quê. Ele publicou 2 matérias aí ao longo da madrugada. Vamos olhá-las, do início até o fim. Se você for dar play nos áudios de Bolsonaro, se você quiser lá, ele transcreveu e tem as mensagens também. Eu boto só um só pra vocês verem a voz de Bolsonaro. CPI contra o ministro, viagem a Israel. Os diálogos que a Polícia Federal encontrou no celular de Bolsonaro. Isso daqui não é de agora não, dessa última busca e operação. Mensagens foram recuperadas de aparelho apreendido em 2023. Aí tá ali. Diálogos inéditos do telefone celular de Bolsonaro apreendido pela PF em maio de 2023, mostram os bastidores da atuação política do ex-presidente. Pronto. E agora? Vai revelar o golpe? Vai revelar que o Bolsonaro é um bandido? Será? Enfim, a atuação dele junto ao Congresso, após sua saída do poder, seu relacionamento com empresários, como ele acionava a sua rede de contatos para tentar se manter relevante durante o governo Lula. Será que era tudo isso mesmo ou será que ele só estava vivendo a vida dele? Procurada, a defesa do ex-presidente disse que não iria se manifestar sobre o assunto. Eu acho que eles devem ter lido a matéria e falaram, essa matéria tá tão boa que é capaz de se eu falar dar errado. É capaz de se eu falar até estragar. Valeu aí, Aguirre, bolsonarista. O conteúdo do celular de Bolsonaro foi extraído pela Polícia Federal após sua apreensão em 3 de maio de 2023, na operação que investigou fraudes no cartãozinho, né? Aí depois o pessoal fala da Phishing Expedition e depois o pessoal acha ruim. O Estadão teve acesso com exclusividade. Não, o Estadão não. O Estadão é o CNPJ, não existe. Foi algum ser humano que teve acesso. Foi você, Aguirre. Então, eu dei quando fazem isso, sabe? O UOL teve informações privilegiadas. Não foi o UOL. Foi o flautista de Genebra. Enfim, há esse conteúdo composto por 7.268 arquivos, que inclui conversas de WhatsApp, documentos, áudios e vídeos. A maior parte dos diálogos acessados pela PF, porém, estava restrita a um período de uma semana antes do aparelho celular ter sido apreendido. Conversas anteriores a essa data foram apagadas e não foram recuperadas. Aí vai. Olha a primeira informação que o Estadão nos conta. Para vocês verem, né? O que é que Bolsonaro faz quando não tem ninguém vendo? O que é que Bolsonaro estava tramando em seu tempo livre? Não era mais presidente, não era mais nada. Podia estar de boa em casa. Um dos diálogos mostra que Bolsonaro orientou o deputado federal Hélio Lopes a assinar um pedido de abertura de CPI
contra o ministro do Supremo, vocês sabem quem, e outros integrantes da corte. Hélio procurou Bolsonaro em mensagem de áudio enviado no dia 26 de abril de 2023 e pediu uma orientação sobre o seu posicionamento. Aí tá ali, ó. Boa noite, presidente. A galera tá me impressionando aí porque Eduardo, todo mundo, assinou essa CPI de abuso de autoridade do TSE e do Supremo, e eu não assinei até agora porque eu não queria entrar nessa bola dividida com medo de prejudicar até o senhor mesmo nas decisões lá. O que o senhor acha aí mais ou menos? Eu posso assinar, Bolsonaro? Ele pode, tensionar o clima no Brasil, né? Será que vale a pena? Eis que Bolsonaro responde: eu assinaria. Sempre existe a possibilidade de retaliações. E aí, assina ou não assina, Bolsonaro? Assine, rapaz. Assine essa CPI. Você tá louco, é? Aí o Hélio falou: beleza, já assinei. Inclusive a CPI proposta pelo Marcel Van Hatten. No início de 2023, deputados bolsonaristas tentaram ressuscitar a proposta de colher assinaturas, mas até hoje a comissão não saiu do papel. O áudio aqui do Hélio você consegue ver, ó. É de acho. Cadê? Deixa aí, aqui, ó. Vou dar play aqui, só no áudio do Hélio. Depois eu boto a voz de Bolsonaro. Porque a maior parte desse de Bolsonaro era mensagem. Mas tá aqui, ó. Boa noite, presidente. A galera tá me pressionando aí, porque Eduardo, todo mundo assinou essa CPI de abuso de autoridade. Tá vendo aí, né? É só pra mostrar que realmente a voz é bem conhecida do Hélio Negão. Aí tá ali, ó. Deputado Hélio. CPI de abuso de autoridade, colega parlamentar. Ele colocou ali, aqui, troca de mensagens, né? Aqui é exatamente o áudio que acho que o Hélio mandou pro Bolsonaro. Coloca aqui de novo, né? Deputados do PL que não assinaram a CPI. E o nome dele vai aparecer ali no meio. Eis que Bolsonaro responde para ele, né? Eu assinaria. Sempre existe a possibilidade de retaliações. E ele fala: já assinei, kkk. Pronto. Quando não tem ninguém vendo, o que é que o Bolsonaro tá fazendo? Influenciando pessoas a votar. Vote aí para essa CPI sair do papel, bote lá sua assinatura. Retaliações vêm, né? Faz parte da vida do parlamentar. Se você colocou o seu nome na urna, é pra ganhar uns 40 mil reais. Mas também é pra dar cara a tapa, né? O preço de ganhar 40 mil reais de salário, mais assessores, mais passagem de avião, mais a boa vida que um parlamentar tem um custo, né? É os ônus e bônus. Mas tem gente que só quer colher o bônus. Valeu aí, viu, Bolsonaro? Obrigado aí, capitão, pelo seu posicionamento. Adorei esse vazamento. Tô achando até que o Aguirre é bolsonarista. Mas continua. Em 2023, Bolsonaro também orientou seu filho. Olha agora, né? Bolsonaro estava em casa, já tomando pressão da imprensa. Podia estar de boa, de barriga para cima, chutar o Brasil, ir embora, mas não. Orientou seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, a articular a derrota do projeto de lei das fake news. O ex-presidente compartilhou diversas publicações contra esse projeto, que estabelecia diretrizes para a divulgação de conteúdo das redes sociais e combate a notícias falsas. A proposta foi apelidada pelos bolsonaristas, de pele da censura, e acabou sendo enterrada pelo Arthur Lira. Na conversa com Eduardo, em 2 de maio de 2023, Bolsonaro disse a seu filho que o projeto deveria ser levado à votação no plenário naquele dia. Eduardo, leve hoje aí para votação. A expectativa dos bolsonaristas era de que havia votos suficientes para rejeitar a proposta. Às 7h39 daquele dia, Eduardo enviou uma mensagem a Bolsonaro. Orlando Silva acabou de pedir para retirar de pauta o PL 2630. O pai respondeu em seguida: tem que votar hoje. Manifestei pela votação hoje, como líder da minoria, disse Eduardo. Porque sabia que não tinha consenso. Foi por isso que Orlando Silva tirou de pauta. Então Estava lá o Jair pensando em uma estratégia para derrotar de vez o PL 2630. No tempo livre, né? Podia estar de barriga para cima, mas não estava trabalhando. Estava trabalhando pelo país. O Aguirre deve ser bolsonarista, né? Porque assim, até então essa matéria era para quê? Para eu ficar com raiva do Jair? Porque você tá me fazendo gostar ainda mais, né? Você tá me convencendo que, né, apoiar esse homem é a única coisa que faz sentido neste país. Depois, ex-embaixador de Israel ofereceu viagem ao país com tudo pago. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, se ofereceu para bancar uma viagem de Bolsonaro ao país em 2023, conforme a mensagem de WhatsApp registrada no celular do ex-presidente. A conversa ocorreu no final de abril daquele ano, dias antes de Bolsonaro ter sido alvo de operação da PF por suspeita de fraudes, no cartãozinho.
Shelley tinha boa relação com Bolsonaro no período em que foi embaixador de Israel no Brasil entre 2017 e 2021. Durante seu governo, ele chegou a dizer que o Brasil iria transferir sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, mudança com forte significado diplomático. Enfim, diante das críticas, Bolsonaro acabou recando o plano. As mensagens mostram que o ex-embaixador manteve contato com Bolsonaro mesmo após ter deixado o posto. Ele atualmente está nos Emirados Árabes Unidos. Em 26 de abril de 2023, Shelley enviou a Bolsonaro um vídeo e imagens de uma inovação tecnológica de Israel, um tipo de carne produzida em impressora 3D. Bolsonaro respondeu em mensagem de áudio e transmitiu uma saudação ao primeiro-ministro, o Netanyahu. Fala, Shelley. Realmente é uma revolução, né? Proteína, carne 3D. Parabéns para vocês. Vamos ver, né, qual o futuro dessa máquina aí. Um abração e um abraço do nosso amigo Netanyahu. Ali de boa, né? Tipo de mensagem super golpista, né? O Bolsonaro. E você vê, o cara não era nem mais embaixador no Brasil. Ainda trocava mensagem. Por quê? Porque gosta do Jair. E o Jair tava lá, ó. Uma boa vontade no mundo. Sem falar nada, respondendo, mandando um abraço. Shelley então faz um convite para Bolsonaro. Pô, obrigado, vou falar com ele amanhã. Como é que você tá, cara? Vem nos visitar. E em seguida disse que bancaria a viagem. Ele se atrapalhou, foi no primeiro 14 meses, mas era 14 dias. E aí Bolsonaro diz, né? Tiozão demais do Zap. Ô, Shelley, obrigado. Vou falar com a esposa, aí ver o que ela acha. Obrigado, um abraço. E mandou o convite para Michelle, mas ela não deu uma resposta e o Shelley também não retornou. Aí o pessoal fala, vou perguntar lá, Michelle, se a Michelle quiser, aí a gente vai. Aí tá ali, né? A troca de mensagem. Vou ficar entrando nos pormenores, né? Mas tá aí, tu quiser, tu dá uma lida. Essa daqui começa a ficar sensacional. Porque se você tinha dúvida se o Aguirre era bolsonarista, aqui você vê que ele realmente não é. Que ele só tá tentando jogar pra torcida. Porque você vê o título que ele coloca, né? Preocupação em manter o apoio do agronegócio. Será que Bolsonaro tá preocupado com isso? Ou Bolsonaro, sei lá, só tá seguindo o papel que ele sempre exerceu, né, na defesa das pautas que sempre foram caras para ele? Isso aqui parece narrativa do jornalista, né? Vocês vão ver, ó. Os diálogos de Bolsonaro, no início de 2023, mostram sua preocupação em manter o apoio do agronegócio à sua figura. Será, Aguirre? Será mesmo, irmão? Que é isso que tá falando nas mensagens? Bora ver. Em uma lista de transmissão no seu WhatsApp, na qual ele disparava mensagens para um grupo de contatos que incluía deputados e outros aliados, Bolsonaro compartilhou notícias sobre a demarcação de terras indígenas e invasão de fazendas pelo MST no governo Lula. Em seguida, fez críticas à gestão petista. Cada vez mais problemas para o agro. Com Bolsonaro, zero demarcações. Gente, essa fala aqui é para ele se colocar em destaque? É para ele cultuar a imagem dele? Ou ele só está fazendo um simples comparativo entre duas gestões diferentes? Só para relembrar, no meu governo teve demarcação de terra, que é uma pauta aí que normalmente sempre teve ligada à turma da esquerda, a questão da demarcação de terra. Então assim, o jornalista está tentando achar algum motivo para criticar Bolsonaro, né? Meu Deus do céu. E ainda que Bolsonaro estivesse tentando, né, ligar na imagem dele, né, a um ganho pessoal, isso não é fazer política? Não é você conseguir se manter em alta para a população te escolher dentre vários outros nomes na urna? Então assim, teria o que de errado se ainda fosse isso? Esse é o consórcio. Sabe? Você vê, os caras se esforçam para destruir a imagem de Bolsonaro e o máximo que eles conseguem é isso. É mostrar que Bolsonaro tá certo. Aí segue. O tema também foi debatido em uma conversa de Bolsonaro com Braga Neto. Nas mensagens, o general disse a Bolsonaro que queria levantar dados sobre o agronegócio com a Tereza Cristina para serem usados em um evento no qual Bolsonaro participaria no final de abril de 2023, o AgriShow em Ribeirão Preto, que o Lula até cancelou a participação porque Bolsonaro estaria lá no evento. Na conversa, Braga Neto enviou a Bolsonaro um link de um editorial do Estadão. Né? Olha, isso aqui é engraçado. Braga Neto vai lá, manda o link para Bolsonaro, ó, que classificava, né, o editorial do Estadão, o bolsonarismo como um risco para o agronegócio. E tem uma coisa que ia ficar clara também, que os jornalistas do Estadão, eles não conversam entre si na maior parte do tempo. Em nenhuma empresa o pessoal conversa o tempo todo. Foi publicado nas últimas horas uma matéria que é muito curiosa quando você vê essa matéria aqui do Aguirre Toledo desses vazamentos. Bolsonaro respondeu irritado
em uma mensagem de áudio. Pô, acaso eu que tô demarcando terra para índio? Eu que tô impulsionando o MST a invadir terras? Eu que tô fazendo lambança aí fora para ter problemas com outros países no tocante ao fortalecimento de fertilizantes? Difícil, né? É sinal que a gente tá bem. Se tivesse mal, o Estadão não estaria fazendo essa matéria, né? Aí eu acho que esse áudio é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra ouvir a voz do Jair. Pera aí. Cadê? Esse aqui? Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse. Deixa eu ver. Pô, acaso eu que estou demarcando terra para índio? Eu que estou impulsionando o MST a invadir terras? Eu que estou fazendo lambança aí fora para ter problemas com outros países no tocante ao fornecimento de fertilizantes? É, rapaz, é foda, né? É sinal que a gente está bem. Se eu tivesse mal, o Estadão não estaria fazendo essa matéria aí. Pois é, né? Se tivesse mal, não tinha essa matéria. Aí continua. Aqui a troca de mensagem, né? A imagem que o Bolsonaro mandou, né? Com o Bolsonaro zero demarcações, né? O culto à sua própria figura. Ava Canoeiro, conheço a terra indígena em Goiás, demarcada por Lula. Aí fala, né? É comum para a gente demarcar terras, criar parques, etc., em troca de certos acordos internacionais. Cada vez mais problemas para o agro. Meu Deus, né? Bolsonaro é um criminoso. Como o Bolsonaro ousa a falar esse tipo de coisa? Aí, essa daqui acho que foi o ápice da narrativa que o Aguirre conseguiu construir. Bolsonaro foi orientado a ser cauteloso com notícias falsas. Você vê que é um subtítulo que já dá a entender que Bolsonaro adora fake news. E aí que falou, maneira aí nas fake news, Bolsonaro. Temos que mentir menos. As conversas do Whats mostram, né, que Bolsonaro foi orientado a adotar um tom mais cauteloso com a divulgação de notícias falsas. Bolsonaro, compartilhe menos fake news, viu? Um pouquinho menos, né? Só 3 por dia, só 3 fake news por dia. Que jornalismo vagabundo, viu? O ex-presidente... Olha o que é que realmente se tratava. O subtítulo, né? Assim, o título dessa parte da matéria, esse primeiro parágrafo, é pura opinião do Aguirre. Aí aqui ele começa a entrar na parte factual. Bolsonaro acionou o Técio. Tava lá com ele o tempo todo. Aí o Aguirre já coloca ele aposto, né? Que foi apontado como um dos integrantes do gabinete do ódio. Apontado por quem, cidadão? Por quem? Que gabinete do ódio é esse? Mas beleza. Mas a narrativa. Esquece a narrativa. Enfim. Bolsonaro mandou uma mensagem pro Técio para checar a veracidade de informação antes de divulgá-la nas suas redes. Então, assim, Bolsonaro não foi orientado a não mentir. Bolsonaro, como uma pessoa responsável, viu algo que ele ficou na dúvida se era verdade ou não. Ele falou, Técio, tu pode me dar uma ajuda, cara? Checa pra isso aqui, se isso aqui é verdade. Aí tá ali, ó. No diálogo, Bolsonaro pediu para Técio verificar um vídeo que mostrava um invasor do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, alterando o horário do relógio de Dom João VI. A imagem passou a ser apresentada nas redes sociais bolsonaristas como a evidência de que os atos de destruição tinham sido cometidos por pessoas infiltradas por causa da alteração no horário do relógio. Ô Técio, posso botar pra frente esse vídeo do relógio? Tá esquisito, né? Tá inacreditável. Vê se eu posso botar pra frente. Se Bolsonaro fosse um irresponsável, um propagador de fake news, ele teria checado. Condiz, gente, com essa chamada, Bolsonaro foi orientado, né, a ser cauteloso com notícias falsas, não tom mais cauteloso a mentir. Que absurdo, velho. Técio consultou o site de notícias e avisou a Bolsonaro que o vídeo era verdadeiro. Mas aquela informação sobre a ação dos infiltrados era falsa. O assessor lhe faz um alerta inicial, ó. Tudo que você enviar sobre isso vai causar polêmica. Sobre esse assunto, né, certo ou errado. Depois, Técio disse a Bolsonaro que poderia divulgar a informação, mas com cuidado. Presidente, falei aqui com a assessora do Ramagem e ela disse que confere o vídeo. O cara alterou mesmo, questão do horário. Então, se for disparar aí no Zap, cuidado para não te arrolarem mais nesse processo do 8 de janeiro do jeito que tá. Que pode ser verdade, mas eles vão dizer que tá compartilhando fake news. Minha preocupação é só essa, tá? Mas confere, tá? Valeu. Esse é o gabinete do ódio. Esse é o cara do gabinete do ódio. Técio, esse é o cara do gabinete do ódio. Que checa pra ver se um conteúdo é verdadeiro ou não. E tem uma preocupação
de colocar qualquer coisa pra frente porque sabe que a imprensa é formada por um bando de vagabundo. Dias depois, em 2 de maio de 2023, aqui é a cara de Bolsonaro. Bolsonaro encaminhou a Técio uma montagem da tela inicial do Google que trazia a frase: "Que saudade do Bolsonaro." Não tem aqueles... não é dongles, não é jingles, não. Doodles, um negócio desse. Enfim, a Google faz lá uma coisa especial, né, na sua imagem de capa. Bolsonaro também tá com o ego lá em cima, né, Jair? Bolsonaro botou: "Ô Técio, vê se isso aí é verdade." Aí tá ali: "Ô Técio, confirma aí se é verdadeira essa notícia e dá um retorno." Aí o Técio falou: "Ô Jair, é meme, Jair. É um meme, pô. Não tá no Google, não." Mas você vê, cara, esse é o Bolsonaro, gente. No privado. Uma pessoa comum. Gente, por esse tipo aqui de ação, o que é que isso mostra pra vocês? É o mesmo Jair da reunião vazada do governo dele. É o mesmo Jair. Só que não para por aqui, não. Você vê, né? Ó, tudo que você enviar sobre isso vai causar polêmica, né? Sobre esse assunto, estando certo ou errado. Aqui ele conversando com o Técio. Aí tá ali, ó, meme. Pô, isso não tá no Google não, Jair. Relaxa, que ele botou aqui, ó. Saudade do Bolsonaro. Ele, beleza, ok. Antes de mostrar a outra matéria do vazamento, essa matéria do Aguirre foi publicada hoje às 3 horas da manhã. Aí você vê a parte do agro, né? Olha o que diz a parte do agro. Do Estadão, ó. Se tivesse mal, o Estadão não estaria fazendo essa matéria. E o Braga Neto dizia, né? Olha, o Estadão fez um editorial para falar que o bolsonarismo é um risco para o agro. Isso em 2023. 4 horas para meia-noite, mais 3. 7 horas antes desta matéria, o agro já está pronto para reconhecer que Bolsonaro não é o seu campeão. Em 2 anos não mudou nada. Em 2 anos, o Estadão segue tentando falar que Bolsonaro não representa o agro, que Bolsonaro é inimigo do agro, que Bolsonaro é um vagabundo, que é um golpista, que é um safado, que tem que ser preso. Envelheceu bem, viu? Esse mané do Diogo Schelp, lacradorzinho, tava lá junto com o Vilela e o Leandro Demore, né, sabatinando Eduardo Bolsonaro, né? Quem é o autor da matéria? Agora que a família de Bolsonaro está em campanha por sanções, fica claro que os interesses do campo nunca estiveram no centro de suas preocupações. Nunca estiveram, cara. Nunca estiveram. Nunca. Sabe, olha as palavras que são utilizadas, os advérbios. Parece até minha mulher. Eu odeio isso. Você sempre faz isso. Sabe assim, tá lá, vou esquentar a carne. Aí eu boto manteiga pra aquecer a carne, né? O gostinho bom. Eu recomendo até. Se for aquecer carne, tá na geladeira, bote a manteiguinha na panela. Muito melhor que óleo. Realça o sabor como nunca. Aí fica lá. Aí eu não limpo o fogão. Você sempre faz. Eu falei, rapaz, toda vez eu limpo. Hoje eu não. Você sempre. É tipo essa galera. Nunca se importou. Nunca. Nunca. Nunca, irmão. Sabe? Vai criticar, critica de uma forma. Fala assim, pô, Bolsonaro mostra que, enfim. Que botasse assim, ó. Entre livrar o próprio rabo e o agro, Bolsonaro prefere livrar o próprio rabo. Sabe? Pelo menos tinha um pouco mais de sentido com uma matéria como essa. Mas vamos para a segunda parte. O outro vazamento. Esse aqui é bom porque esse aqui é mais político. Mostra os bastidores dentro do PL. Áudios mostram Bolsonaro irritado com acusação de desvio de recursos públicos. Ouça. Também tem aqui o negócio das joias. Mensagens de WhatsApp enviadas por Bolsonaro, né, aliados, demonstram sua irritação com a acusação de desvios de recursos públicos no caso das joias e até mesmo por ser chamado de rótulo de extrema-direita. O ex-secretário de Comunicação Social, Van Garten, enviou a Bolsonaro, no dia 28 de abril de 2023, um resumo de notícias publicadas sobre a investigação das joias que citavam suspeitas de peculato pelo Ministério Público Federal. O caso das joias foi revelado para o Estadão, blá blá blá, e aí Bolsonaro respondeu com mensagem de áudio. Ô Fábio, anota aí, né? Indícios de desvio de dinheiro público? O que é isso, pô? Onde é que inventou isso? Indícios para me incriminar com peculato? Uma piada, né? Valeu. Deixa eu procurar esse áudio aqui. Essa matéria. Pra vocês conseguirem ouvir o tom de voz de Bolsonaro. É aqui. Já achei a matéria. Falou aqui no início. Deixa eu ver, ó. Acá, ó. Vai.
Ô, Fábio, anota aí, né? Indício de desvio de recurso público? O que que é isso? Ele que inventou isso, pô. Indícios para me incriminar com peculato. É uma piada, realmente. Valeu. Tu acha que numa conversa entre o Jair e o Fábio, que inclusive, né, tá na defesa do Jair. Não só o Fábio, por um grande tempo, inclusive fez parte da defesa técnica do Jair. Fora toda a relação com a imprensa. Tu acha que Bolsonaro ia responder nesse tom de voz? Tu acha mesmo? Se ele tivesse assim, não sei, convicto que ele estava fazendo algo errado, ele foi descoberto. O cara tá conversando com alguém que ele sabe que ele pode confidenciar o que ele quiser. O que ele quiser. E vem uma dessa. Aí imagina, né? Tu vê esse cara, pra cima e pra baixo, pulando pro outro, dando entrevista, apanhando da imprensa. Mas tu vê que bate um coração, né? Ele só engole uns sapos porque, sei lá, a vida mandou engolir os sapos. Mas tu vê a quantidade de apurrinhação que ele recebe todo santo dia. Isso parece, gente. Isso parece o pronunciamento de alguém que é um ladrão. Que é um ladrão que tá roubando, né, patrimônio da União, relógio, porque só quem pode ter é o Lula. Eu tô sem entender qual era o objetivo do Aguirre. Eu tô sem entender, velho. O que é que o Aguirre Talento queria com essas matérias? Porque se não for pra, não sei, me fazer gostar ainda mais de Bolsonaro, eu não tô conseguindo compreender. Mas tá ali, né? Na época, o foco da investigação era tentativa feita do seu governo, retirar um conde de joias da Arábia Saudita, depois de Guarulhos, enfim. Outro trecho da conversa, Vanguard enviou a Bolsonaro uma notícia dizendo que Bolsonaro seria recebido por integrantes de um partido de extrema direita em uma viagem planejada para Portugal. Era o Chega, né? Ele reclamou do rótulo em outro áudio. Ô, Fábio, tu sabe, os caras vão manter isso aí o tempo todo. Deixa eu botar o áudio do Jair. Então já toma aqui a matéria aberta. Ô, Fábio, tu sabe que os caras vão manter isso o tempo todo, né? O pessoal é extrema-direita. Falou comigo, é extrema-direita. O Trump também deve ser extrema-direita. Tá ok? Mas a gente vai vencer isso aí. Vai vencer a extrema-esquerda, pode deixar. Valeu. Todo áudio de Bolsonaro termina aí. Ô, valeu. Ah, meu Deus. Procurado Vanguard não quis comentar, né? Falou, eita, é capaz de se eu falar com a imprensa até desandar. Não vamos mexer no que tá dando certo, né? Essa matéria aqui é sensacional. Aí continua. Bolsonaro também foi acionado por aliados para intervir em disputas do PL nos estados. Uma delas envolveu a briga pelo comando do diretório do partido na Paraíba, que opõe os deputados Cabo Gilberto e Wellington Roberto. Por causa disso, ele enviou áudio ao Valdemar, presidente do partido, explicando a situação e defendendo que o Wellington ficasse à frente da legenda no estado. Vamos pegar esse áudio também. Ô, Valdemar, tá dando atrito forte aí com o deputado Wellington Roberto e o Cabo Gilberto. E isso daí, o que está acontecendo lá na Paraíba, né? O pessoal nosso está fugindo. Então tem que apagar esse incêndio imediatamente. A decisão é tua. Eu vou pelo Wellington Roberto assumir aquele negócio lá. Mas a decisão é tua, tá ok? Valeu. É um totalitário, autoritário, né? Ainda diz que é a decisão do Valdemar. Eu desafio qualquer um de vocês a provar que Bolsonaro, na posição que está, segue menos a ordem hierárquica do que, sei lá, qualquer um outro. Você vê assim, gente, um bando de Zé Nada, que só foi eleito por conta de Bolsonaro, não tem o mínimo de respeito, sabe, por tempo de casa, por tempo de serviço, por hierarquia, por história, a própria história de Bolsonaro. Mas Bolsonaro tá aí, chega no partido, sabe que o partido do presidente é o Valdemar, detém os cargos, detém tudo. Por mais que ele saiba que ele é o cara que tem voto, ele é o cara que tem apoio, mas tá ali, ó, Valdemar, na boa, irmão. Tem um problema aí, velho. Tá lá em cima, tem que resolver imediatamente. Imediatamente. Ainda dá a opinião dele, ó. A minha opinião é essa, mas a decisão é tua. Resolve aí, mas tem que resolver. Não pode deixar esse problema continuando. Coisas que o cara, né, tá fazendo enquanto ninguém vê, ninguém escuta. Complicado, né? A próxima fala é bem curiosa, que é a Gilson também pediu ajuda para Bolsonaro, para comandar a legenda no Recife. E olha o tom que Bolsonaro adota, né? Que às vezes muita gente não para pensar nisso. Gilson, vamos lá. A batalha se ganha, né, por partes. A legenda é tua,
lá em Recife. Não se discute esse fato, ok? Já é o primeiro passo da vitória para nós aí, ok? O resto vai trabalhando aí. Às vezes a galera quer chegar, né? Já resolver tudo de uma vez só. Quer falar, cara, vai na manha, mano. Primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. Ela acha que vai dar certo. E tá ali, ó. Gilson efetivamente foi o candidato do PL à prefeitura de Recife em 2024. Agora imagine um país com mais de 5 mil cidades, com disputas em todos os estados, porque o PL originalmente é um partido do Centrão. Os cargos estavam todos com o Centrão. Imagina Bolsonaro ter que arbitrar tudo isso. Tem como? Tem como Bolsonaro fazer um pente fino em todos os políticos que serão candidatos, em todos os prefeitos, todos os vereadores, os deputados eleitos com mandato. Eles mesmos não conseguem fazer uma triagem em seus estados e cabe a Bolsonaro fazer isso. Essa foi uma crítica que eu fiz durante o período eleitoral. Inclusive eu fiz uma crítica durante o período eleitoral comentando sobre diretórios, falando o que aconteceu no Ceará. Que o Carmelo Neto, junto com o André Fernandes, conseguiram se organizar, conseguiram tomar o diretório, estão conseguindo fazer articulação mesmo para fora da bolha da direita, em busca de apoio para ampliar a base deles lá no Ceará. E eu falava, por que outros parlamentares não podem fazer a mesma coisa? É sério que um homem só tem que resolver tudo? Tava ali o áudio sobre o PL 2630 das fake news. Mas teve uma que você não precisava nem de áudio, porque os pronunciamentos foram públicos e foram diversos, que foi a reforma tributária. Vocês lembram o que foi a reforma tributária? Vocês lembram que, por mais de 2 semanas, Bolsonaro foi a única pessoa da direita inteira que falou sobre a reforma tributária, por mais de 2 semanas. Ficou falando sozinho. Sozinho porque não tem hype, né? Não dava likes falar sobre isso. Esse é o Bolsonaro, velho. Esse é o Bolsonaro. Aí eu vou ficar nesse papo, não, eu vou votar em que Bolsonaro indicar. Eu não vou, irmão. Se não for pra votar em Bolsonaro, é melhor nem participar. É melhor só esperar lá, ver quem que vai estar contra o Lula no segundo turno e já foi. Vida que segue. É um absurdo. É um cara que tá aí, que era pra estar descansando, tá trabalhando pra resolver o pepino dos outros. E pepino dos outros porque ele sabe que isso aqui, né, tem que ser feito pra tirar o país do buraco. O que Bolsonaro tá ganhando aí com o carro do Gilson? Tá tentando despetizar o Brasil. Ele tá ganhando lá, resolvendo a questão na Paraíba, nada, mas ele sabe que uma casa que tá todo mundo brigando é difícil de andar pra frente. Cara, vamos resolver. Leva pra uma frente. Às vezes o povo não consegue abrir a boca pra conversar. Aí todo mundo leva o problema, mas não quer chegar, sei lá, no Valdemar, às vezes, e resolver. Que era Bolsonaro resolver. Vai falar lá com o presidente do partido, pô. Tenta se resolver entre vocês. O que... Meu Deus, esse homem é muito injustiçado. Bolsonaro é muito injustiçado, gente. É muita injustiça que acontece nesse país, viu? Mas pelo menos de minha parte aí. Quem quiser saber minimamente o que foi o senhor aí durante de 2023 pra cá e mostrar os contrapontos, vai estar tudo registrado. Tá lá, tudo isso aqui vai pro Atlas, mais óbvio, né? Kimpai.com.br. Mas vamos lá. Vamos falar do tarifaço. Ontem foi anunciado para o mundo inteiro que a União Europeia fechou um acordo com os Estados Unidos e saiu de 30%, que era um valor muito menor do que os 50% que foi aplicado no Brasil, para 15%. Mas veja só, né? É dali, né? Segundo o Trump, a União Europeia ainda vai investir 600 bilhões nos Estados Unidos. Eu vou te tarifar e tu ainda vai ter que enfiar um dinheiro no meu país, para construir indústria no meu país, para gerar emprego no meu país. Ah, esse Trump, viu? Aí a Tsuki fala, a sua amiga aí, Lula, a Úrsula, no mundo da geopolítica não tem essa de ninguém solta a mão de ninguém não, viu? E o Globo destaca exatamente a questão dos 600 bilhões. Só uma correção, 600 bilhões além do que já tinham prometido. Trump levou tudo. Inacreditável. E aí? Qual o livro aí do Adam Smith que ensina isso? Ou do Mises, do Hayek? Cadê? É a escola austríaca, é? Ah, eu tô adorando essa parte do Trump, né?
para quem tá disposto a ouvir, pensar e refletir, as pessoas estão vendo que Trump vem apresentando uma doutrina econômica que não é nada convencional e nada se assemelha ao que vinha sendo praticado no mundo, né? E até então vem apresentando aí resultados muitíssimo curiosos. Análise. Ao contrário de Lula, a maioria dos líderes globais evita provocações a Trump. Trump trata aliados e inimigos com a mesma tática de coerção e bullying político, mas o retrospecto mostra que desafiá-lo e manter a tensão alta não costuma ser a melhor opção. Mas Lula falou que o grosso vai entrar, que ele é o brabo, que ele vai fazer, ele vai acontecer. Aí isso que até diz, né? Vejam, não é que os líderes globais se calam e baixam a cabeça, mas eles evitam provocações a Trump e negociam. Já o representante do Brasil, escolhido pelas máquinas, talvez não só isso, né? Escolhido pelos iluminados, oferece jabuticaba, não negocia e escala a tensão. A turma do Metrópolis ontem fez um compilado de 10 vezes que Trump resolveu cutucar, né? Desculpa, que o Lula resolveu cutucar o Trump, né? Não é ataques, não é ataque. Ataque jamais. Só que ataque é Bolsonaro e a extrema-direita. E tá ali esse compilado. Eu vou dar play aqui. O vídeo aqui é relativamente curto. Que já vai aqui direto ao ponto nas falas do Lula. O Trump é um Trump. Trump do presidente Trump, presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um milênio, eu não quero fazer pra vaca, eu vou fazer, então quando você cai, vai também. Eu não vou, eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, nós, brasileiros, não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, nem é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu, sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Ele tá forçando a barra, né? Lulinha tá forçando a barra, tá forçando a amizade, mas tudo bem, deixa ele. Aí,
A galera que tava, e aí, será que a gente não consegue adiar? Vamos tentar adiar aí do dia 1º. Secretário de Trump confirma que tarifas dos Estados Unidos entrarão em vigor em 1º de agosto, viu? Mesmo com negociações em curso, o governo Trump mantém pressão sobre parceiros e reforça discursos contra práticas consideradas desleais. A Tsu colocou a fala. Mas eu tenho que acreditar no secretário de comércio, esse Howard Lutnick. Não. Eu não confio nesse cara, tá bom. Trump confirma. Se a palavra do secretário não serve, o Trump confirmou também, né? Ele afirmou ontem que tarifas vão entrar em vigor na sexta como planejado. A sobretaxa atinge o Brasil, foi estabelecida em 50%, uma das maiores do mundo. O 1º de agosto é para todos, disse ele durante entrevista coletiva ao lado de Ursula von der Leyen, com quem fechou um acordo. Salve, salve! Aí vem a turma lá, né? O Roberto Azevedo. Foi contratado pela iniciativa privada, trabalhava no OMC, representava o Brasil. E aí querem saber, e aí? Se a gente for no OMC, a gente tá com processo aí contra a Trump. Aí fala na Globo militar. Essa semana nós noticiamos, todo mundo noticiou, a manifestação do Brasil na Organização Mundial do Comércio, uma organização que o senhor já dirigiu, sabe bem como funciona, e eu vi o senhor mesmo alertando em outras entrevistas que não se devia esperar nada concreto, imediato, no curto prazo desse movimento. Explica para nós, por favor, por que é que não funciona assim na OMC e também por que, embaixador, esses organismos multilaterais todos estão tendo cada vez menos serventia em mediar esses conflitos. Pois é, eu acho que esse é o ponto central, não é só a OMC, é o sistema multilateral como um todo que está enfraquecido, né? Nós estamos vendo isso na ONU, em todos os organismos subordinados à ONU, que assim estão. A OMC não é subordinada à ONU, é independente, mas assim mesmo, a OMC, por exemplo, tinha um mecanismo de solução de controvérsias, né? Ela arbitrava reclamações entre as partes. No primeiro mandato do presidente Trump, ele basicamente paralisou esse mecanismo porque ele impediu a nomeação de juízes para o órgão de apelação da organização. Aí nós tivemos 4 anos do presidente Biden, dos democratas, no poder. Eles poderiam ter corrigido, poderiam ter retomado as atividades do mecanismo de solução de controvérsias. Não fizeram isso, continuaram com o sistema paralisado. Voltou o presidente Trump e agora é o bilateralismo, o unilateralismo que impera. Então nós não podemos esperar que a OMC faça milagre, né, nesse aspecto, porque o mecanismo não está funcionando. Agora, é o foro adequado, né, para se fazer esse tipo de reclamação. Acho que o Brasil fez muito bem, o movimento está certo, mas o foro é correto, tinha que fazer isso. Mas, infelizmente, do ponto de vista de solução da questão, com o mecanismo de solução de controvérsias, isto a OMC, neste momento, não está equipada para oferecer. Vocês não querem resolver porcaria nenhuma, pai. Conversa mole. Diante da dificuldade, né, de entender o assunto, pessoas resolveram desenhar a explicação, né? Não ficou tão bom porque esse desenho tá em inglês. Talvez desenhar de uma forma que nem palavras sejam necessárias. Mas o Mafia mostrou, né? Jair preso, pague tarifa. Quando não tiver mais Bolsonaro sendo perseguido, acabou a tarifa. Cara, é fácil de entender, né? Marcou lá os nossos governadores democráticos para ver se eles entendem, porque tá difícil, viu? Rapaz, tá difícil explicar para esses nobres adultos na sala. Eduardo Bolsonaro ontem postou um lindo vídeo aí sobre o Ratinho Júnior e os outros que estavam no evento da XP, e Eduardo falou o seguinte. E aí veja esse discurso do Eduardo, né? E aí, não sei, reflita aí se é o discurso de uma pessoa radical. Porque a imprensa diz que Eduardo é muito radical, né? Ele postou diversas vezes citando Bolsonaro. Fez uma carta onde falou de Bolsonaro. Fez declarações para a imprensa defendendo nominalmente o fim da perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Desculpe-me, governador Ratinho, mas ignorar estes fatos não vai solucionar o problema, vai apenas prolongá-lo ao custo do sofrimento de vários brasileiros. Imagina os americanos olhando para esse tipo de reação e pensando: o que mais podemos fazer para estas pessoas entenderem que é sobre Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores? Como expresso na carta, posts e entrevista de Trump. Tem uma coisa demais nessa postagem do Eduardo? Eu acho que essa não, né? Tá bem de boa. Mas a imprensa já lidou como ataques. Eduardo ataca o Ratinho Júnior. E não só o Ratinho Júnior, que Eduardo fez outros comentários ao longo do dia de ontem. Tá ali, né? Mas não é que botou critica. Eduardo critica
Tarcísio e Ratinho Júnior por falarem de tarifaço de Trump sem defender Bolsonaro. O que ele fala do Ratinho, vocês puderam ver ali, né? Foi diretamente tacado o Ratinho. E em relação ao Tarcísio, foi o seguinte, né? Durante o evento, o Tarcísio disse: se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, vai perder o Brasil. E a consequência virá. E aí nós vamos trabalhar para que a consequência não venha. Tarcísio falou isso. E Eduardo ontem mandou uma direta, né? Aquela indireta que tem nome e sobrenome. Tarcísio de Freitas. É hora dos homens tirarem os adultos da sala. Pegou pesado, né? Falou que não é homem. Eu gostei, viu? Eu gostei, porque eu não tô. Pra mim, o Tarcísio tem que tomar, não sei, velho, um castigo aí de ficar de joelho em cima do milho, sabe? Rezando aí um dia inteiro de Pai Nosso e Ave Maria pedindo perdão. De não conseguir sequer falar da anistia. Não precisa ter um discurso bélico em relação ao judiciário, mas, pelo amor de Deus, que seja levantar uma possibilidade. Lá no evento da Faria Lima, falou: olha, gente, a gente também deveria estar olhando o aspecto político da situação. Sabe, falava assim, quisesse, nem citava o nome de Bolsonaro. Eu não entendo o que é que passa na cabeça. Não entendo, né? Eu não quero dar minha opinião do que eu acho do Tarcísio, porque eu não quero mais briga do que eu já tenho, por hora, né? Mas aí a gente vai vendo. Aí a Fernanda Barroso comenta, e eu trouxe comentário dela porque o Gil Diniz colocou embaixo. Governadores e demais, no evento da XP, dias após o ministro mandar prender deputado que se manifestava pacificamente e humilhar o governador do Distrito Federal, escancar a covardia nacional, finge normalidade enquanto o país vive sob regime de exceção. São cúmplices da tirania, todos vocês sem exceção. E o Gil Diniz diz: são os adultos da sala. Quem reclama de censura, violação de direitos humanos, subversão jurídica, etc., estão sendo tratados como crianças birrentas. Além disso, ainda pode colocar, né? Deputado alvo de inquérito, porque por ajudar Eduardo Bolsonaro, que é o caso do Felipe Barros, né? Entrou na mira. E Eduardo não parou. Eu tô gostando do Eduardo assim, porque tanta treta, bicho, que tem assim ao longo dos anos, que eu vou guardando o momento certo pra quando eu sinto que a militância está mais preparada. Porque quem sou eu, né? Eu não sou ninguém. Eu sou oreudo, só. Mas aí quando vem alguém com o sobrenome Bolsonaro, nada, o pessoal fica assim, ó, eita, mas o que está acontecendo? Resolvam no privado? Aí quando a pessoa vê que a coisa já passou do ponto que não dá mais pra resolver no privado, fica todo mundo meio assim, né? E tá ali, ó. Eduardo Bolsonaro retoma críticas a Tarcísio por evitar falar de anistia às vésperas do tarifaço. Eduardo observou que a carta de Trump, anunciando as tarifas, citava suposta perseguição política, suposta, contra Bolsonaro. Para Eduardo, não há como negociar o tarifaço sem tratar do aspecto político. E tá ali, né? O que Eduardo falou, a Folha de São Paulo transcreveu, que é esse o tweet. Desconfie de quem se mostra preocupado com a tarifa do ministro e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta do Trump que é expressa na solução do problema. Estão te enganando, jogando para a plateia, prolongando o sofrimento de quem dizem defender. Outra turma aí que... pensei que já ia falar da delegação que foi pega de calças curtas. Mas, olha pra isso. Você tá vendo o tom do Eduardo? Eduardo radical. O radical isola a oposição no Congresso. É radical demais, Eduardo, né? Nossa senhora, velho. Aí o professor Carlos Barros diz: as vozes do regime tentam a todo custo pintar o Eduardo como radical, mas basta assistir ao que ele diz para ver que não há uma nesga de radicalismo. Firmeza? Com certeza. Objetividade? Presente. Seu discurso é limpo e os alvos identificados e as ações direcionadas. Radical. E o pior é o seguinte, né? Quando Eduardo se movimenta na direção e as pessoas que aos olhos da sociedade são seus aliados vão em outra direção ou ficam calados, né? Eles acabam passando realmente essa imagem que existe um isolamento. Até mesmo a militância se questiona: eita, e aí? É realmente Eduardo lutando sozinho contra tudo e todos? Tem horas que fica aparecendo isso, né? Aí tu vê ali.
Senadores do Brasil nos Estados Unidos não têm reunião marcada com ninguém do governo Trump. Aí, como não tinha reunião nenhuma, o que é que eles fizeram? Se reuniram no hotel. Só entre eles. Como é que eu vou resolver a tarifa? Conversando dentro do hotel com os meus amigos brasileiros. Cara, é loucura, gente. A gente tá vendo assim, um mundo muito louco. Eu tenho certeza que você deve estar falando, mas será que isso aqui realmente aconteceu? Não é possível. Estamos vendo um momento de loucura, assim, generalizada. A sociedade enlouqueceu. O povo enlouqueceu. Não é piada. As pessoas estão loucas. Estão tratando isso aqui como se fosse algo normal. Reunião? Que reunião, cara? Vocês se encontram todos os dias no Senado? Que mané reunião? E o cara ainda me bate uma foto de short. De short. E obviamente faz a pose, né? Ó, vai bater você dá, normalmente você vai bater uma foto, né? Senão, faz um sorrisinho, dá um sorriso, faz um legal, hang loose, né? Assim, um 22, coraçãozinho. O Marcos Ponte, na hora de tirar a foto, fala assim, ó, vai, tira a foto aí, vê se tá parecendo que eu sou inteligente. Ainda melhor, né? Se reúne entre eles em quarto de hotel. No quarto do hotel, viu? E fizeram o que depois nesse quarto, hein? Não fizeram ousadia não, viu? Ó vocês. Embaixadora Maria Luísa Viotti, que não tem acesso de alto nível no governo dos Estados Unidos, vai ciceronear senadores. Tem tudo pra não dar nada. Tem tudo pra não acontecer nada. Tem tudo pra não acontecer nada. Aí você sai, né? Pra o Metrópolis. Andresa Matais deve estar gostando nessa nova era. Ela aí que foi com tudo pago pra Lisboa, né, fazer propaganda, fingindo, né, imparcialidade em relatar o Gilmar Palusa. Agora ela faz a mesma coisa para falar do XP Palusa. Brasília fala em axé e as empresas em IA. O que eu vi na XP Palusa? Mais uma peça de propaganda. Um indicativo de que o governo Lula já é página virada é que nenhum ministro petista estava presente. Isso é sintomático, e não foi por falta de convite. Na prática, ninguém ali vai esperar sentado. O Geraldo Alckmin resolveu o tarifaço, já está todo mundo pronto para isso. Se não vier, próximo assunto. Se vier, as consequências já estão precificadas, até porque todo mundo sabe que ninguém vai para... até todo mundo sabe que ninguém para a China, né? Pode Trump escrever em caixa alta. Pô, a China deu uma regada com força, viu? E eu acho que a própria Globo noticiou que o Brasil nunca exportou tão pouco para a China como no presente momento. Né? Diferentemente do Brasil, a China ela vem tentando obter novos fornecedores porque ela não quer ficar dependente de ninguém. Mas essas pessoas não produzem nada. São um bando de especuladores rentistas em sua grande... Não, deve ter um outro aí que tem uma empresa de alguma coisa. Mas uma parte de um rentista aí, especulador, que acha que tá fazendo alguma coisa, comprando papéis. Ele compra papéis. Pessoalmente, todo mundo tem opinião sobre a política. E a opinião majoritária é que o governo Lula 13 é decepcionante. Eles gostam mesmo é do Milei. E por quê? Por que eles gostam do Milei? Porque Milei tem a coragem de implementar medidas impopulares. O que é medida impopular, gente? É lascar com sua vida. É isso que a Faria Lima quer. Se a Faria Lima puder tirar o SUS, ele vai tirar. Se a Faria Lima puder cobrar mensalidade de escola pública, vai cobrar. O que eles puderem tirar de vocês, eles vão tirar. Bando de desalmado. Estou sendo extremista, estou, porque eu não tenho mais nenhuma paciência com essa turma. Enquanto em Brasília se discute a criação do Dia do Axé, anistia para Bolsonaro, os cargos de Alcolumbre, ou que se pode ou não postar nas redes sociais, ignorando o real debate sobre os algoritmos, quem move a economia está preocupado com infraestrutura, os avanços da inteligência artificial e investimentos em criptomoedas. Quem entender esse discurso leva 2026. Oi? Quem entender esse discurso, então, assim, toda essa massa de pessoas de direita, né, que apoiam Bolsonaro, eles não estão nem aí. Então, assim, fale algo que ninguém se importa, mas que é importante na cabeça da Andresa Matais que vai dar certo.
É por isso que eu não sirvo, velho. É por isso que eu não vou ser rico na vida. Eu não consigo me vender esse ponto. Ah, vai me pagar uma viagem aí pra São Paulo, pra eu ver o que tá acontecendo. E eu escrever uma bosta como eu não vou, velho. Eu não nasci pra ser rico. Não nasci. Tarifa de 50% afasta estrangeiro da B3, que deve ter o pior julho em 4 anos. Mas tá tudo de boa. Tá tudo precificado, porque os otários vão tomar na cabeça. Né? Chapéu de otário é marreta. Já quem vive aí de título da dívida, IPCA mais 8%, não tá nem aí pra nada. A avaliação que os Estados Unidos politizaram a questão, isso pode dificultar as negociações. Vai. Vocês, na verdade, vocês sabem, então, que tem uma questão política. Vocês não falam porque vocês, não sei, talvez esse pessoal chegue em casa, não sei, talvez eles fiquem, não sei, né, procurando vídeo de vendo gente presa. Talvez o que deixe eles felizes, né? Olha, o pessoal foi preso, né? Fazer uma pesquisa, ver quanto ano de cadeia o pessoal tá tomando. Talvez eles gostem mesmo de ver o pessoal se dando mal. Talvez sejam masoquistas. Aí, né, julho de 2025 está prestes a se tornar o pior mês em 4 anos para a B3. E isso escancara que o problema não é comercial, não é apenas a tarifa em si, o problema é a ausência de horizonte institucional. A narrativa tenta empurrar a culpa para os Estados Unidos, como se tivessem politizado o tema, mas a carta enviada pelo governo Trump deixou claro os motivos da medida tarifária. Não houve surpresa, não houve improviso, houve um aviso formal. Chama isso de politização, é uma forma de esconder o essencial. O problema está em Brasília, não está em Washington. Juros elevados preocupam mais do que a tarifa Trump, né? Diz a Fitch. O que está acontecendo é uma tentativa de tratar como normal o que é completamente anormal. Não é normal tomar 50% na cabeça, quando os outros países estavam tomando 30% e caiu para 15%. Tentam reduzir uma crise grave de credibilidade institucional a um simples detalhe técnico nos modelos de risco. A Fitch afirma que o impacto das tarifas é limitado, já que muitas empresas têm dívida em real e exposição moderada aos Estados Unidos. Mas essa leitura ignora completamente o peso simbólico e o precedente geopolítico dessa medida. O Brasil vai receber tarifas de 50%, não por dumping ou por prática de comércio ilegal, mas por causa do colapso institucional dentro do próprio país. O governo americano levou uma carta com condições claras para evitar esse cenário e o Brasil simplesmente ignorou. Enquanto isso, o empresariado continua calado, fingindo que a saída está em contratar lobby em Washington, quando o verdadeiro problema está no Congresso Nacional. Taxar essa situação como algo menos preocupante do que a taxa de juros é o mesmo que fazer conta de padaria enquanto o prédio pega fogo. A crise institucional já chegou ao comércio exterior e a resposta da Fitch, focando apenas na Selic, mostra como o mercado ainda tenta fugir da realidade usando planilhas. O Brasil pode ser o primeiro país do G20 a sofrer sanções comerciais por falta de estabilidade institucional. E mesmo assim, o mercado trata isso como se fosse só mais uma variável no Excel. Com tarifa iminente, empresários vão aos Estados Unidos com a prioridade. E mais uma vez ele reforça. A carta com passo a passo já foi enviada, tá tudo ali. Mas parece que o problema não é falta de leitura, né? Falta de informação, é falta de leitura. E o pior é continuar achando que isso se resolve em Washington, quando o problema está em Brasília. A crise é institucional. E aí, para terminar o vídeo de hoje, tinha mais coisa, mas tentar fazer um vídeo com em torno de 1 hora. Finalmente, um economista, que antes de ser economista é ser humano. Porque tá difícil encontrar algo assim, viu? Tá difícil encontrar uma pessoa da área econômica como Adolfo Saxida. Sobre as tarifas de Trump, acredito que essa é a chance de ouro para pacificarmos o Brasil. Aqui não se trata de ceder ou diminuir a nossa soberania, mas de aproveitarmos o momento para uma reflexão simples. O Brasil caminha rumo à pacificação ou rumo à confusão? Os inquéritos sigilosos e sem fim têm fortalecido ou enfraquecido a nossa democracia? Uma anistia ampla e restrita e o fim do inquérito do fim do mundo é o bastante para retomarmos a pacificação do país. E, além disso, para evitarmos as tarifas americanas. Esse é o momento dos grandes estadistas brilharem. Em vez de irem aos Estados Unidos negociarem, devemos ir a Brasília e ao Supremo num grande movimento de pacificação nacional. Encerrarmos os inquéritos do fim do mundo e aprovarmos a anistia.
O Brasil precisa de paz. Basta de tumultos e perseguições que só prejudicam o nosso povo. Infelizmente, a XP não chamou Adolfo Saxida para palestrar. Ele não é um governador democrático. O Adolfo Saxida não está boletando na AIVE, né? Uma asset focada em fundo verde, mercado de carbono, transição energética, como outras estrelinhas da equipe econômica do governo Bolsonaro. O Adolfo Saxida, sei lá, tá lá isolado, né? É o único nome aí da equipe econômica do governo Bolsonaro que ao longo desses anos deu a cara a tapa em diversos momentos, rebatendo coisas, né? Mostrando que, além dos números e do próprio bolso, tem um coração que bate aí dentro dessa caixa torácica. Quando o Bolsonaro voltar em 2027, como é que Saxida tem espaço, sabe? A gente ter assim, um ser humano, realmente assim, né? Uma pessoa que é ser humano, você vê, cara, esse cara é ser humano. Esse é ser humano. Esse aqui não tá pensando em boletar, não. Esse realmente consegue entender o que se passa nesse país. O que o Saxida tá falando, na minha concepção, é o óbvio. Mas a gente vive num mundo tão porco, tão podre, que até os aliados de primeira hora, pessoas que foram eleitas graças a Bolsonaro, viram as costas. Não são traidores, mas viram as costas com força. E aí quando você vê uma coisa dessa, você tem que bater palmas. Você tem que falar, caraca, velho, eu tô emocionado com isso. Obrigado, Saxida. Obrigado de coração. E ele não se contentou só com isso, não. Ele ainda gravou um vídeo. Pra falar. Ah, que custa, bicho. Que custa. Ah, uma coisa que eu não vou comentar no vídeo hoje por causa do horário. Vou comentar super rápido. Super rápido. Poxa, porque eu já não comentei sobre o depoimento do Felipe Martins. Ontem. Mas o depoimento vai pro Atlas. Prometo. Prometo não, vai mesmo. Não tem nem o que prometer. Já tá separado. O mistério do CBP aponta para lawfare. A Maria Anastácia O'Grady, do Wall Street Journal, ela escreveu um texto comentando aí sobre o caso do Felipe Martins, que ela faz de forma bem clara, né? Que, cara, tem algo errado aí na questão da alfândega. E ela fala do documento falso do Felipe Martins. Ela fala com todas as letras que, cara, ele embarcou no Brasil, né? Lá pra Curitiba. Tava lá o cartãozinho. Isso daí comprova que ele não tinha como ter entrado nos Estados Unidos, porque ele não tem como estar em dois locais ao mesmo tempo. Quando esses fatos foram levados ao conhecimento do Departamento de Segurança Interna, este concordou que o Felipe Martins não poderia, né, enfim, dar dois locais. Em junho de 24, o departamento removeu um registro de entrada incorreto. Este mês, ele reapareceu repetidamente no site do CBP de Orlando. Então, assim, alguém reinseriu o Felipe Martins. A verdade importa para o Felipe, pois ele está sendo investigado no Brasil pelo ministro. Como não há registro brasileiro da saída de Martins do Brasil, conforme exigido por lei, o ministro afirma que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, conforme alegado pelo CBP, demonstra que ele saiu do país às escondidas e poderia fazê-lo novamente, mesmo com documento dos Estados Unidos lá, com disclaimer. Este documento não tem valor oficial para ser utilizado, né? É só uma sinalização. Para a justiça brasileira não importa. O ministro tem usado falsas alegações do CBP para rotular Felipe Martins como um risco de fuga. Naturalmente, os advogados do Felipe querem que o registro seja corrigido. Eles também querem saber quem criou as entradas fantasmas e quando a CBP se recusa a compartilhar essa informação. Por razões de segurança nacional dos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Nacional também deveria querer saber. Não há nenhuma motivação americana óbvia para inventar uma viagem de Martins quando ela não aconteceu. Mas alguém trabalhando dentro do CBP em nome de interesses políticos brasileiros opostos ao de Bolsonaro teria uma motivação. Com poucas evidências para sustentar a sua teoria de que Bolsonaro estaria tramando um golpe contra Lula, o ministro está se apoiando em acordos de delação para construir o seu caso. As coisas não estão indo bem, em áudio vazado em março, a principal testemunha que é o Cid, enfim, né, fala de coerção. Quando acusado por críticos de ações autoritárias, o ministro diz que está defendendo a democracia brasileira. E o Leonardo Coutinho fala o seguinte: quando a Casa Branca perceber que os sistemas de imigração dos Estados Unidos foram manipulados para ajudar a justificar a prisão de uma pessoa inocente no Brasil,
descobrirá uma falha nos mecanismos de segurança que ameaça todos os Estados Unidos. Tenho certeza de que qualquer pessoa envolvida na fraude será processada por falsificação e por ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, que não é bobagem do lado de lá. Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar mesmo do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na inscrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Enfim, tem muita coisa para comentar, tinha muita coisa, ainda tinha coisa nesse tempo que eu nem comentei. O editorial de hoje do Estadão, falando aí do isolamento, do bolsonarismo no Congresso. Vamos ver o que é que a semana nos reserva. Assim como vocês, sigo com nível de ansiedade nas alturas, não preciso explicar por quê, mas Deus, que o teu tempo seja logo, que o tempo de Deus seja logo. Deus, teu tempo aí, seja hoje, quem sabe, né? Amém, amém, né? Sem querer mandar na ordem do dia, mas vamos nessa, né? Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui.